Tá rolando muita desinformação sobre vários pontos importantes aí na internet. Tem candidato à presidência indo para a televisão para falar coisas que não são reais. Eu vou mexer nos interesses dos milionários e dos bancos, fazendo a regulamentação do imposto sobre as grandes fortunas, que é a minha proposta, que quem tiver fortunas acima de 50 milhões, é fortuna mesmo, não é riquinho, é ricaço, pague uma alíquota de 5% ao ano. Luciana, já tentaram fazer isso em outras partes do mundo com esse mesmo discurso furado e não deu certo. Na França, após o aumento abusivo de impostos, o ator Gerard Depardieu se mudou para a Bélgica, renunciou à sua cidadania francesa e levou todo o seu dinheiro embora. Só para comparar, a contribuição média do imposto sobre ricos que o socialista Hollande fez na França corresponde a 140 mil euros. E isso já bastou para causar fuga de dinheiro do país. Já no Brasil, com essa sugestão da Luciana, a contribuição mínima seria de 2,5 milhões de reais. Você acha que o caso do Depardieu é o único? Por causa dos altos impostos, Eduardo Saverin, o brasileiro cofundador do Facebook, renunciou à cidadania americana e se mandou para Singapura. E até o Burger King entrou nessa. O tradicional fast food americano se mudou para o Canadá para evitar os impostos sobre os ganhos corporativos. E aí, quem vocês acham que sai perdendo com isso? O dinheiro vai para outro lugar. Será que as pessoas mais pobres ganham com essa medida populista ou é só demagogia? Só com essa medida a gente poderia dobrar os gastos com educação. É muita ingenuidade achar que os milionários vão ficar parados esperando o governo tomar o dinheiro deles. O efeito é contrário. A arrecadação de impostos diminui a médio e longo prazo, o dinheiro sai do país e, com ele, os empregos. Além das pessoas que vão embora, o problema também são as pessoas que deixam de vir para o país. Vamos estudar, Luciana? A financiarização da economia é tão grande, quer dizer, é tão lucrativo investir na bolsa, nos mercados, nos títulos da dívida, que não vale mais a pena para muitos empresários colocar o dinheiro na produção. É mais lucrativo botar no mercado de capitais. Meu Deus! Várzea, tu viu isso? Se coloca seu dinheiro na bolsa de valores, você efetivamente está colocando seu dinheiro na produção de empresas. Vamos dar uma olhada nas empresas que estão na bolsa? Vale, Apple, Microsoft, Hyundai, BMW, Sadia, Perdigão, várias empresas de alimentos, indústria e tecnologia. É de uma ignorância tremenda falar como se o dinheiro que está no mercado financeiro simplesmente se multiplicasse. Mas calma que ainda fica pior. A taxa de juros é tão alta que ele ganha certo no mercado de capitais e na produção ele corre o risco do prejuízo. Ele ganha certo no mercado de capitais. Primeiro que já foi explicado que investir na bolsa é financiar a produção. Esse pessoal tem que se decidir. Ou a bolsa é especulação e aposta, como eles gostam de dizer, ou é ganho certo. Mesmo em casos de títulos da dívida pública, que são do governo brasileiro, existe o risco de inflação do real. Algo que a Luciana Genro parece ignorar completamente. E também o risco de desvalorização em relação a outras moedas. Luciana, no mercado financeiro não existe isso de dinheiro certo. Pergunta pro teu pai, que tem grana e tem pelo menos 1 milhão declarado em fundos de investimento. E eu sou utópica, viu? Eu gosto dessa palavra, utopia. Eu acho que a utopia concreta é aquela... são as possibilidades reais que estão latentes na realidade. Mas... Alô? Oi, Luciana. Vamos estudar sim. Então, o capitalismo sem risco da financiarização do mercado financeiro é muito mais agradável, né? Luciana, agora você já sabe que não existe capitalismo sem risco, né? Sabe uma coisa que traz muito risco para o trabalhador e para o patrão? As leis brasileiras e a dificuldade que é abrir seu negócio e ganhar seu sustento de forma honesta. Primeiro, sobre isso da agenda. Não é verdade isso. A nossa agenda principal é a agenda econômica, é a agenda da revolução tributária que eu comecei o programa falando. Olha, isso é mentira. O PSOL gira sim em torno desse tipo de pauta. É só olhar para qualquer universidade pública. O partido utiliza das pessoas que defendem essas bandeiras, como defesa dos homossexuais e legalização de drogas, para fazê-las de massa de manobra. Mas engraçado mesmo é que os países livres e capitalistas são os que são mais tolerantes com os gays. Enquanto que os países que os socialistas hoje dizem que deturpam Marx, como China comunista, Cuba, são os que mandam os gays para campos de concentração, trabalho forçado e fuzilamento. Nenhum presidente foi eleito dizendo que ia atacar os interesses dos bancos e que ia fazer uma reforma tributária para taxar mais os lucros deles e para taxar os milionários. O presidente do País das Maravilhas esconde a verdade do seu povo. Aumenta os juros para os especuladores internacionais ganharem mais. Não se faz.
Porque muitas vezes a elite brasileira não gosta de pagar imposto. O que eu acho que tem que ser feito definitivamente no Brasil? Nós temos que fazer uma reforma tributária. Eu me incomodo, Roger, porque eu não me identifico com nenhuma delas. Eu não me identifico com essas experiências que se chamavam de socialistas, mas que não eram socialismo. Estamos acá com Maré Socialista, que está em Venezuela, dentro do partido de Chávez, lutando com o processo bolivariano, defendendo o aprofundamento da luta socialista em Venezuela. Nós outros sabemos que em Venezuela há que estar agora junto com Maduro para hacer enfrentamento ao imperialismo e aprofundar a luta anti-imperialista na América Latina. Porque a ideia do socialismo é uma ideia generosa de igualdade, de liberdade. Né? Socialismo e liberdade são incompatíveis. O nome PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, é uma contradição. Socialismo consiste na socialização dos meios de produção. Isso ocorre quando o governo, por meio da ditadura do proletariado, toma à força os bens que a população se utiliza para produzir. Só é possível implantar este socialismo na base da força e da violência. Capitalismo é justamente o contrário. É a propriedade privada dos meios de produção. Nunca existiu nenhum sistema 100% socialista ou 100% capitalista. Daí, a maioria das pessoas desonestas dizem que não houve socialismo. Muito embora o capitalismo também mate. Muito embora, minha senhora, o capitalismo seja melhor para as pessoas mais pobres. Não existe sistema perfeito, porque nós humanos somos imperfeitos. O que existem são modelos melhores que outros. E um sistema capitalista sempre vai ser melhor que qualquer modelo socialista. É fato que, quanto mais capitalista um país, ou seja, quanto mais respeito à propriedade privada e quanto mais empreendedorismo e comércio, mais o país prospera e os pobres do país ficam mais ricos. Esse gráfico aqui mostra, por nível de liberdade econômica, a renda da população mais pobre em diversos países. Mais liberdade econômica significa mais capitalismo. Aqui fica claro que a renda dos mais pobres em países mais livres é maior. Isso inclui todos esses países aqui. Enquanto desse lado você tem os países com menores liberdades econômicas. Agora pare e pense, em qual desses você gostaria de morar? Em Cuba, a renda é muito mais igual do que nos Estados Unidos. Entretanto, não são os americanos que atravessam um mar aberto a nado para chegar em outro país. É engraçado como a candidata Luciana é contraditória. Ditaduras que socializaram os meios de produção tinham fazendas coletivas e fábricas controladas pelo governo, exatamente como os pedem os teóricos, não são consideradas socialistas. Enquanto o Brasil, que é um país de extrema regulamentação e muito difícil de abrir uma empresa, é um exemplo de capitalismo? Muito se fala dos assassinatos cometidos pelos regimes stalinistas, na verdade, não socialistas. Essa é uma falácia muito recorrente. Colocam o nome dos ditadores no regime. Muitos comunistas apoiavam a União Soviética, mas quando deu errado, não era mais comunismo, era stalinismo. Muitos comunistas apoiavam o regime na China, mas quando deu errado, não era mais comunismo, era maoísmo. Muitos comunistas ainda apoiam o regime em Cuba. Outros falam que é castrismo. Muitos comunistas ainda apoiam o regime na Venezuela. Nós outros sabemos que em Venezuela há que estar agora junto com Maduro. Outros, quando falta comida e papel higiênico, falam que é chavismo. Com o socialismo é sempre assim. Todos começam apoiando, mas no final, quando dá errado, tratam de colocar o nome do ditador assassino no regime. Socialismo não dá certo nem no papel. Por que a candidata acha que vai dar certo no Brasil? Será que daqui a 50 anos ela quer que estejamos falando de genrismo no país? Portanto, senhora candidata, antes de mandar alguém estudar, estude. Num vídeo tão curto quanto esse, não tem como abordar absolutamente tudo que foi tratado na entrevista. Entretanto, a gente espera que esse vídeo possa diminuir um pouco a desinformação que está circulando por aí. Compartilhe esse vídeo. Obrigada!